Chega de bagunça. Você salva um monte de figurinha no seu WhatsApp e na hora de usar não acha nada, porque tá uma salada mista. Hoje eu quero falar sobre um erro que quase todo mundo comete no WhatsApp e nem percebe: a desorganização das figurinhas. Pode parecer detalhe pequeno, mas isso impacta diretamente no seu tempo, na sua energia e até na forma como o cliente percebe o seu profissionalismo. A maioria das pessoas salva tudo, mistura pessoal com trabalho, fica rolando a tela e depois procurando. E o problema não é usar figurinha, o problema é não ter um sistema. Eu mesma precisei criar meus próprios pacotes, porque nada no mercado resolvia exatamente o que eu preciso no meu atendimento. Então, hoje eu vou te mostrar como que eu organizo as minhas figurinhas em pacotes de forma estratégica e prática, para economizar tempo e transmitir mais profissionalismo no seu atendimento. Sem complicação, sem excesso, só organização inteligente. Se você não me conhece, eu sou Carol Yamada e ajudo profissionais a trabalharem no digital de forma mais leve, organizada e lúdica, sem perder o profissionalismo. Agora, antes de abrir a tela e mostrar o passo a passo, eu quero que você pense uma coisa. Quanto tempo você já perdeu procurando figurinha no meio de um atendimento? Porque organização não é sobre estética, é sobre economia de energia mental. Quando você organiza, você responde mais rápido. Quando responde mais rápido, transmite segurança. E segurança gera confiança. Então, hoje eu vou te mostrar como organizar suas figurinhas em pacotes de forma estratégica e prática, para economizar tempo e transmitir mais profissionalismo no seu atendimento. Agora eu vou abrir o WhatsApp e mostrar como que eu organizo meus pacotes. Então, cada vez que eu vejo uma figurinha interessante, eu vou salvando. Vira essa salada mista mesmo. E eu também tenho os meus pacotes profissionais que eu vou colocando aqui. Agora, como que eu faço para achar uma figurinha de maneira prática? Hoje eu uso pacotes. Tá? Agora está disponível, acho que para quase todo mundo. E como é que você vai criar pacotes? Aqui, ó, na parte de baixo do seu WhatsApp, tem aqui esse maisinho. Vou mostrar aqui os meus pacotes de figurinhas, ó, suas figurinhas. Olha como que eu organizei, como é que eu estou organizando. Porque a organização, ela é sempre é um sistema que você organiza e depois você vê, assim funciona, assim não funciona. Você vai sempre aperfeiçoando, tá? Então, eu coloquei acho que em 10 pacotes e depois tem os subpacotes. Então, uso diário, né? 00 diário, Carol. Então, aqui tem assinatura. Tem alguns pessoal que eu ainda estou organizando, tá? Pet Elsa. Por quê? Porque eu tenho um grupo da minha petzinha que eu coloco toda a medicação dela. E daí, todo dia eu coloco. Ela toma 12 remédios, eu coloco lá as medicações. E para fazer um intervalo entre um dia e outro, eu coloco uma figurinha. Daí tem algumas figurinhas aqui divertidas, tem a figurinha dela. Outra coisa que eu uso praticamente diariamente, que é aniversário. Então eu tenho as figurinhas personalizadas aqui de aniversário. Algumas que são personalizadas, que vem com o meu nome embaixo. Inclusive eu tenho um pacote de comunicação diversa. Nesse pacote está incluído essas figurinhas aqui, tá? Essas primeiras. E daí tem algumas que são divertidas, tipo essa do bolo, que eu também mando junto no aniversário. Daí, resposta rápida, né, que é ok, respira fundo, feliz, tenha uma noite abençoada. As que eu uso mais, assim, que eu preciso de uma resposta rápida. Coloco aqui. Saudação, que é bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana. Então, 01 conversa, resposta rápida, 01 conversa, saudação. Depois tem 02, que eu coloquei a categoria de clientes. Então tem de clientes, por enquanto tem mentoria, que eu dou mentoria para profissionais aí de psicologia, profissionais diversos que querem trabalhar no digital. Então eu tenho lá as principais figurinhas que eu uso, que são as de horário, que eu também tenho um pacote de horário. E aqui, por exemplo, link, estou enviando o link da mentoria.
Daí, para quem tem, eu tenho um programa de ansiedade que às vezes eu dou um bônus. Eu coloco aqui, né, avisando que eu abri o horário para o bônus. Aqui as atividades da mentoria, próximos passos. Eu vou colocando aqui. Daí tem os horários. Essa parte de horários, pessoal. Opa, calma que eu fiz uma. A outra coisa, se você quiser ordenar depois, ó, clica nessas duas linhas aqui, ó, você pode arrastar para cima e para baixo. Calma, calma, que eu já vou ensinar como é que você vai criar esses pacotes. Tenham paciência. Estou mostrando primeiro aqui como é que é. Então aqui, gente, esse pacote eu também tenho disponível, tá? Tem horários desde as 7 da manhã até as 23h30. Eu não atendo de manhã, então eu não coloco aqui os horários que eu não atendo. Eu vou colocando aqui os horários que eu atendo para deixar disponível. Agora eu vou colocar, se eu nunca atendo às 7 da manhã, eu só coloco, né, mas eu tenho o pacote disponível, ele vem desde as 7 até as 11h30 da noite, 23h30. E daí tem o outro pacote de consulta marcada que tem sua consulta é segunda, sua consulta é terça. Como é que eu faço, no caso, como que eu uso essas figurinhas, né? Eu vou mostrar para vocês depois. Daí tem aqui o Pix e algumas outras coisas que eu coloquei referentes a financeiro. A do Pix está na de comunicação diversa, tá? Tem aqui de, retorno terapêutico, que é para você lembrar aquele cliente que tirou férias, que deu um intervalo. São algumas figurinhas que eu tenho e daí eu coloquei aqui num pacote único. Essas figurinhas, elas também vêm acompanhadas com frases complementares. Cada figurinha tem uma frase complementar que você vai colocar junto. Porque eu sempre falo, gente, coloca uma figurinha e depois coloca um texto. A não ser em casos especiais, tipo obrigado, Pix recebido, enfim. No geral, eu sempre coloco um textinho embaixo, curto. Daí tem essa de luto, que serve também para momentos difíceis. Todos vêm com o seu nome junto ali. Vem personalizado com o seu nome. Ó, conteúdo grupo VIP, o que, que é isso? É um grupo de conteúdo gratuito que eu tenho de figurinhas. E daí eu posto conteúdo semanalmente e cada conteúdinho eu criei uma figurinha. Então tem aqui as figurinhas do grupo VIP. Tem algumas divertidas que eu também vou colocando lá no meio, tipo vota, enquete, né, que eu coloco com algumas minhas pessoais e junto algumas divertidas. Aqui, conteúdo de um desafio que eu tenho da ansiedade. Quem adquire esse material recebe as figurinhas também, tá? E elas podem ser personalizadas por você no Canva. Daí tem marketing, né, que depois eu coloquei o 04. O 04 tem marketing, tem divulgação. Então, esses ainda estou organizando. Diversas. Depois tem agora as particulares minhas. Emocional. Daí eu coloquei 05 emocional. Tem algumas de yoga que eu acho bonitinhas, que eu vou colocando aqui, né? Vai dar tudo certo. Se não ilumina, elimina. Cultive bons hábitos. Alguns números aqui Ai, nem lembro o que é, mas é um número que você fala lá para puxar energias positivas. Daí eu tenho aqui emocional do filme Divertidamente. Emocional, frases, que são as frases motivacionais que eu também tenho disponível aí para psicólogos, psicopedagogos, terapeutas. Todas vêm quando você adquire o pacote, elas vêm personalizadas com o seu nome. Tem, figurinhas grátis, que são essas que eu distribuo no grupo VIP. Figurinhas de autismo, né, que tem muito psicólogo, terapeuta que trabalha com autismo. Aqui o de autismo vão para baixo. Então você clica nas duas linhas e arrasta para organizar, tá? Daí eu tenho o set que eu coloquei fofura, né, que tem café e chocolate, fofura coração, animais, divertidos. Daí eu tenho de natureza. Daí agora datas comemorativas, dia do professor, Páscoa, datas, dia das mães, dia dos pais pet, dia dos avós, e aí por aí vai, tá? Natal, Ano Novo. Então vamos agora, né, sem mais, vamos agora como que... Ai, Carol, como que eu crio?
Gente, em primeiro lugar, eu sempre crio um grupo fake, tá? Nesse grupo fake, eu vou colocando as figurinhas que é mais fácil. Pode fechar aqui. Esse grupo fake, eu vou colocando as figurinhas. Daí, como que eu faço para colocar essas figurinhas num pacote, tá? Clica em cima da figurinha. Então, vou colocar aqui para vocês. Aqui, ó. 22. Clico em cima da figurinha. E daí vai aparecer aqui, adicionar a pacote de figurinhas. Daí você vai clicar aqui, adicionar, novo, e daí você nomeia, tá? Eu já tenho esse pacote, vou fazer um exemplo aqui. Vou fazer o pacote teste, né? Eu já tenho salvo, teste, salvar. Então, e onde que ele vai ficar? Sempre vai ficar aqui, ó, nesse cantinho. Vou colocar o celular aqui para você ver. Aqui embaixo, ó, perto de onde tem essa estrelinha. Daí, se você clicar aqui, ó, vai aparecer todos os pacotes que você tem e você pode ir arrastando, ó, e vai até, né, porque eu tenho vários pacotes. E daí tá ali. E daí você tem que ter paciência, né? Pega, sei lá, pega um domingo, uns 20 minutinhos, 30, organiza um pouco, depois organiza outro pouco e vai organizando. Aqui, ó, clicando nesses 3 pontinhos, você pode renomear. Então, vamos colocar aqui 00 teste. Daí salvar, tá? Que mais? Ah, deixa eu adicionar mais figurinhas aqui. Clico aqui nessa, adicionar a pacote de figurinhas, teste. Vou clicar nessa outra, né, que é horário confirmado para quinta. Adicionar a pacote de figurinhas. Agora eu cliquei errado, cliquei favoritas. Às vezes dá às vezes a gente faz errado, né? Adicionar a pacote de figurinhas, teste. Agora, horário confirmado para terça. Adicionar pacote de figurinha, teste. A mesma figurinha, ela pode ir para 2 pacotes diferentes, tá? Por exemplo, eu tenho alguma dessas, essas daqui para mim estão em horários e também algumas estão em mentoria, que são os horários que eu mais marco mentoria, tá? E agora vamos aqui, ó, nos 3 pontinhos e eu quero editar. Daí você vem aqui, clica de novo em editar pacote e aqui mexendo aqui nas figurinhas, deixa eu mexer com a mão aqui, fica mais fácil. Quando você mexe, você pode trocá-la de lugar. E quando você a primeira figurinha que você colocar aqui é a figurinha que vai aparecer lá embaixo, tipo assim, a capa da pasta. Então eu vou colocar aqui 19 horas. Tem que ter uma paciência, tá? Porque às vezes você coloca, ela não fica no lugar que você quer. Então tá aqui, ok. Se você clicar aqui, ó, vou clicar nessa daqui. Posso deletar ela. Deseja remover? Ok. Ok. Fecho aqui. Agora eu vou nesse maisinho. Esse maisinho, ó, ele tá aqui, ó, nesse cantinho aqui. Vou nesse mais. E daí, ó, aqui, ó, suas figurinhas. E aqui você pode movimentar ele para ver qual que é a ordem que você vai colocar. E se eu quiser deletar o pacote, eu venho aqui e deleto, que é o que eu vou fazer depois, né? Porque esse pacote eu tô criando só para mostrar para vocês como que funciona. Ah, e agora dando um exemplo de como que eu uso, por exemplo, as figurinhas. Vou colocar aqui qualquer mensagem primeiro, só para separar, né, um do outro. Daí eu venho aqui, né, nessa negocinho de figurinhas, e vamos supor que o cliente confirmou o horário. Ele confirmou para quinta, daí eu coloco assim, horário confirmado para quinta, 19 horas. E depois ainda eu mando uma mensagem, tá? No caso, você vai escrever sessão agendada, tá, pessoal? Eu escrevo mentoria agendada. Deixa eu ver aqui. Ok, que eu vou pegar. Eu quero um tique. Um tique.
Vertically. Tô preparando uma aula, inclusive, tá? Vai ser um curso bem baratinho, acho que R$19,90. Nesse curso eu vou colocar mensagens que você vai colocar para o seu cliente. Apesar que, tá, pessoal, o pacote de luto em momentos difíceis e o pacote de terapia, retorno terapêutico, esse tem as mensagens complementares, tá? Esse eu fiz um e-book com as mensagens complementares que acompanham o pacote e com as instruções de uso também. Então, ó, mentoria, depois das 2 figurinhas eu coloco mentoria agendada, mentoria com Carol, horário, plataforma, confirme, tananã, e daí uma listinha de como se preparar para a sessão. Então é sempre importante você ter algumas salvo. Claro que para cada paciente você vai adaptando. Ali, por exemplo, eu escrevi, né? Não esqueça de separar as tarefinhas, porque na minha sessão de mentoria, e mesmo quando eu fazia, né, as terapias, sempre tinha uma tarefinha. Eu falava, separe as tarefinhas que você fez, separe as dúvidas. E no caso, se for uma primeira sessão, daí não é separe as tarefinhas, né? Daí seria separe as suas dúvidas em relação à sua sessão. Que daí a pessoa que está entrando, né, nova na terapia, ela vai ter algumas dúvidas. E ali tem as instruções, né, de como que a pessoa deve proceder antes da terapia para que a sessão tenha um bom andamento. Então, percebe que organizar a figurinha não é sobre ter menos figurinhas, é sobre ter um sistema. Quando você organiza por função, horário, confirmação, acolhimento, aniversários, o WhatsApp deixa de ser um lugar bagunçado e passa a ser uma ferramenta de trabalho. Você economiza tempo, economiza energia mental e consegue responder seus clientes com muito mais clareza e profissionalismo. Muita gente acha que figurinha é só algo divertido, mas quando ela é usada de forma estratégia, ela humaniza o atendimento sem perder o posicionamento profissional. Esses pacotes que eu mostrei, os que eu uso no meu atendimento, eu precisei criar, porque eu não encontrava algo pronto, né, que tivesse essa organização e essas variações de mensagens. Então, eu acabei transformando isso em pacotes profissionais de figurinhas, que ajudam outros profissionais a organizarem o WhatsApp de forma mais prática. Se você quiser começar já com os pacotes prontos e organizados, eu deixei o link aqui embaixo na descrição para você conhecer. Agora, me conta aqui nos comentários. Coloca 1 se você usa poucas figurinhas, 2 se você tem muitas, mas estão bagunçadas, e 3 se você já tem um sistema organizado. Eu gosto muito de ler cada profissional e como que ele está usando o WhatsApp no atendimento. E se essa aula te ajudou de alguma forma, deixa um like aqui no vídeo, porque isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para outros profissionais que também querem organizar o atendimento no digital. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre organização, atendimento digital, ferramentas que deixam o trabalho mais leve, você pode se inscrever aqui no canal, porque eu vou trazer mais aulas nesse mesmo estilo. Espero que essa aula te ajude, né, a tornar o seu trabalho digital mais leve, mais organizado e também mais humano. Porque às vezes pequenos detalhes fazem uma grande diferença na experiência do cliente. Até o próximo conteúdo.